E aí, rapaziada, boa tarde. Estamos aqui para começar mais um vídeo no canal Tono Vieira Nunes. Então, hoje a gente fez um treino, coloquei no canal aí, vocês vão ver, só que não deu para filmar. A gente vai começar a melhorar essa parte, eu vou começar a tentar filmar os treinos. Mas enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. O que interessa é o que a gente tem para falar aqui do Campeonato Brasileiro. Ontem teve o Campeonato Brasileiro, teve Palmeiras e Cruzeiro, onde o Palmeiras ganhasse do Cruzeiro o número de pontuação na tabela entre o Corinthians e o Cruzeiro cairia para 3 pontos, mas não caiu. Então é o seguinte, o que acontece? O empate foi bom para o Palmeiras? Para muitos acham que não, mas eu acho que o empate, se você for analisar e fazer uma analogia em geral, fazer um apanhado em geral, o empate não foi ruim para o Palmeiras, porque pegou um ponto. Então, de 6 pontos que estava a diferença, caiu para 5. Se o Corinthians perder na próxima rodada, aí, colega, tudo muda. Como só o Palmeiras tinha 16 ou era 15 pontos de diferença entre o Corinthians e o Palmeiras na tabela, ninguém imaginava que o Palmeiras ia chegar a ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Mas eu repito, o jogo foi um jogo bom. Eu assisti o jogo foi um jogo muito bem jogado. O Palmeiras teve chance de ganhar o jogo, o Cruzeiro também teve chance de ganhar o jogo. O Fábio fez grandes defesas, o Praz também fez defesas importantes. Infelizmente ou felizmente, o zagueiro do Palmeiras, o Juninho, foi infeliz naquela bola. Eu acho que faltou uma falta de comunicação, ali. Deveria o Praz, como um goleiro experiente que comunicar melhor com o zagueiro, alguém que tivesse ali do lado dele, o Edru da Sena também, um zagueiro experiente também. Eu acho que deveria ter orientado melhor o Juninho, porque quando você está com a bola, fica mais difícil de você ver o que está acontecendo em sua volta. E quem está fora do lance tem mais visão. Então eu falo porque eu, como goleiro, eu vejo muito esse lado. Eu comunico muito com minha defesa, para não, se precisar, não dar chutão, não sair dando chutão, sair tocando a bola. E se eu ver que ele vai acontecer o pior, vai perder a bola, eu falo: chuta para escanteio, chuta para lateral, quebra para frente, enfim. Mas se vê livre da bola naquele momento, se vê livre, isola o lance. Outra coisa, pessoal, a gente aqui tem que deixar bem claro: o pessoal aí nas redes sociais, e eu, assim, que nem eu continuo falando, não foi pro ar ainda o programa que eu fiz ontem, eu continuo falando: cara, vamos parar de ficar incentivando a violência. Os programas de televisão, alguns programas de televisão ficam incentivando a violência, alguns comentaristas, alguns apresentadores. Aí na hora que acontece a violência dentro do estádio, na arquibancada, as torcidas começam a se gladiar dentro dos estados, fora. Aí eles ficam falando: que a justiça não faz isso, faz aquilo. Não, você pensa no que você fala, porque dependendo do que tu fala aí do outro lado, tu pode estar estimulando alguém à violência, entendeu? Ninguém pensa igual.
ninguém pensa igual. Então, pessoal, cuidado com o que fala. Infelizmente ou felizmente, as pessoas só valorizam, infelizmente o Brasil está valorizando muito programa de sensacionalismo, programa que fala de violência, programa que incentiva a violência, programa escandaloso, coisas que nem leva e nem traz, só leva e só traz coisa ruim, só leva as coisas boas e só traz coisas ruins. Infelizmente o brasileiro está pensando assim. Então, pessoal, cara. Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol, mas vamos falar de futebol leve, que nem eu vejo no Jogo Aberto, quando a Renata e o Denilson estão falando de futebol, você vê que é gostoso de assistir, porque eles falam de futebol, mas falam de futebol de uma maneira leve. Eles não ficam fazendo apologia à violência, não. Entendeu? E outra coisa que eu vou falar aqui, as pessoas estão falando a respeito do São Paulo. Hoje eu ouvi, não sei se foi na TV Bandeirante, uma reportagem que já estão achando, pensando em Libertadores no São Paulo. Cara, eu acho que o São Paulo não tem que pensar em Libertadores coisíssima nenhuma. O São Paulo tem que pensar em sair dessa zona de risco e deixar totalmente o Z4 para trás, entendeu? Porque a Libertadores é o de menos para eles, porque onde eles estiverem lá atrás, eles têm que fazer um planejamento para o ano que vem, para não acontecer o que aconteceu lá atrás. É igual o Palmeiras. O Palmeiras hoje tá brigando pelo título, mas teve muitos erros durante as contratações, durante o ano, mudança de treinador, mudou um, mudou 3 treinadores, agora com esse rapaz aí, o quarto treinador. Então, infelizmente, uma coisa que eu vou também citar aqui sobre o Cuca. Cara, o Cuca, ele tava deixando o boy no banco. O cara tá mostrando para todo mundo que não merecia estar no banco, merecia ter mais chance, entendeu? Dentro do elenco. O, o novo treinador, que agora me fugiu o nome dele, que ele é da comissão técnica permanente, tá dando chance para ele, tá dando oportunidade, e ele já está conseguindo fazer os gols. Eu não estou falando aqui que ele é o salvador da pátria, que ele vai fazer tudo em mil maravilhas, não, porque eu também fui contra a contratação dele pelo valor. O valor que ele veio para o Palmeiras, ele veio por 38 milhões, negócio assim. É muita grana para o nosso futebol brasileiro e para a Sul-Americana. Ele jogou no Atlético, se eu não me engano, de Medellín, foi campeão da Libertadores. Mas, como já contrataram, veio como preço de ouro, véio, tem que colocar o cara na arena, tem que colocar o cara para jogar, entendeu? E o Cuca não fez isso. Outra coisa também que eu acho que o Cuca errou em ter afastado o Felipe Melo, porque também é outro jogador que veio como estrela, como preço de ouro, veio uma contratação cara. E é aquela coisa, se fala que tem psicólogo, tem isso, tem aquilo dentro dos grandes clubes, então tem que pôr os psicólogos para trabalhar, entendeu? Tem que pôr os psicólogos para trabalhar a cabeça dos caras. Apesar que eu acho que não precisa, porque o cara já está ganhando, já está largando seu salário, já está fazendo seu trabalho, não precisa estar psicólogo na cabeça do cara. Mas enfim, se o cara está com problema, chega e conversa e pronto. E outra coisa, sobre o que aconteceu com o Felipe Melo naquela época, deu aquela entrevista, ele foi infeliz em ter dado aquela entrevista, falar que batia na cara de Uruguai, mas eu entendi o modo que ele falou daquele jeito lá, porque ele é um cara que ele é competitivo. E outra coisa, quando ele foi para lá, os caras vieram para cima dele, ele não foi para cima dos caras, os caras vieram para cima dele, ele só se defendeu. E olha que eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo país, pelo Uruguai, entendeu? Que se um dia eu tiver que sair aqui do Brasil, sei lá, é um dos primeiros países para mim querer morar, se me aceitar, é no Uruguai. Eu acho um país muito bacana, as pessoas muito respeitosas, inteligentes e que tem uma economia muito bacana.
Eu conheço, eu tenho colegas meus uruguaios que trabalharam comigo, entendeu? Então fica aí, eu falo para vocês, vamos ser mais cuidadosos com as palavras. E falando do Vasco, falando do Vasco não, do Flamengo. O Flamengo tem que pôr uma coisa na cabeça. O Guerreiro já é um jogador bom, jogador referência no país dele, na seleção. Mas eu acho que o Flamengo é muito grande, entendeu? Para ficar dependendo do Guerreiro, tem o Diego e enfim,